Estamos de volta com o programa Conexão pela Rádio H2O 106,9, da divisa com o Rio Grande do Sul até a região de Garopaba do Norte, em Costa da Serra, todos os municípios aqui da nossa região da Murel conectados, sintonizados com a H2O. Estamos falando hoje sobre o trabalho da Defesa Civil e a importância desse trabalho dos profissionais. Eu estou conversando com Anderson Martins Cardoso, ele que é coordenador regional de proteção e defesa civil aqui da região de Tubarão. Anderson, nós passamos aí uma semana em que o estado de Santa Catarina comemorou a Semana da Defesa Civil. E várias atividades aconteceram, né? A Defesa Civil de Santa Catarina, por conta dessas ações e por ter até uma Semana da Defesa Civil, é um estado referência nessa questão de defesa civil? Não só Brasil, mas para a América Latina. Para alguns países fora da América Latina também, Marcos. Que maravilha. Nós somos referência, nós temos alguns tipos de protocolos, diretrizes, pensamentos, né, e que já se concretizaram, que servem para modelo, exemplo para alguns países ou alguns estados da nossa federação. Então, a Defesa Civil de Santa Catarina, hoje, ela é um sinônimo aberto para que as outras venham e aprendam, ou fazer uma interlocução, né, um convênio, vamos dizer assim, a gente vai para aquele local também, porque cada cantinho desse rincão brasileiro existe uma peculiaridade, um diferencial. Claro. Alguns para a região mais do norte é seca, outras é estiagem, outras elevação de rios, deslizamentos, granizo, vendaval e por aí vai. Então, cada município tem a sua peculiaridade nos seus fenômenos adversos, um microclima com algumas situações diferenciadas. Então, mas a Santa Catarina é, sim, hoje sinônimo para o mundo em diversas áreas dentro da Defesa Civil. E nessa semana que passou, né, várias atividades aconteceram. E por quê? Por que, Anderson, criar a Semana da Defesa Civil com tantas ações que vocês têm diariamente, né? Porque às vezes a gente conversa, mas nós estamos numa escola aqui, numa comunidade tal, né, falando sobre uma atividade tal, estamos em outro local, estamos aqui numa associação conversando sobre... Então, assim, você já faz esse trabalho diariamente e ainda tem a Semana da Defesa Civil. É para reforçar que realmente esse trabalho ele tem que ser incessante? Exatamente. As palavras que você colocou, a comunidade acadêmica, a comunidade educacional, as comunidades em geral, elas, nesse momento, elas são importantes para que elas entendam o papel da Defesa Civil. Então, a gente faz treinamentos, nivelamentos, capacitações, cursos, apresentação do papel do regional, do coordenador municipal, para que eles entendam o que é Defesa Civil. Então, aí nós temos também alguns programas, como Defesa Civil na Escola, que já vem lá desde 2014, Uhum. já trazendo, já temos um legado bastante significativo na nossa região. Porque se a gente conseguir mudar, estamos mudando a mentalidade daquela pessoa, daquela criança, na questão da percepção de risco, ela vai chegar em casa e ela vai cobrar de ti. Né? Tá. Teu filho. Tu imagina se ser cobrado por uma criança, por um adolescente? Pô, pai, tá errado essa ação aí. Coloca o cinto no momento que você sai com o carro, ou antes de sair com o carro. Pô, pai, não joga lixo na rua, tem o lugar certo. Ô, pai, não anda nessa área de inundação. Uhum. E aí você sente, poxa, a criança está me chamando a atenção e ela está certa. E eu que sou ignorante, a ignorância do desconhecimento ou de repetir aquela situação para se provocar em risco. E aí você coloca, além de colocar em risco a sua vida, coloca de terceiros. Mas a Semana de Proteção e Defesa Civil, ela vem para alavancar, ela vem para disseminar mais ainda a importância que a comunidade ou as comunidades têm na nossa relação de proteção e defesa civil, que é a sociedade civil organizada. Anderson, e falando nisso, tudo isso que já foi dito, né? Nós começamos lá com a história da Defesa Civil que você já colocou aí, que já faz tempo, né? Eu pensei que era uma coisa recente por conta das mudanças climáticas e por conta dos desastres, né, que nós já temos aí por conta das tempestades, enfim, de vários tipos. Ah, Hoje, qual é o maior desafio ainda da Defesa Civil para que se possa cada vez mais, você usa um termo, né, mitigar,
né? Ou então fazer com que esses desastres tragam tanto impacto, seja na questão, não vou chamar de questão física também, de bens materiais, mas em especial na vida humana. Qual é o maior desafio de vocês hoje? Você acabou de falar, a vida humana. Chegar a informação para aquela pessoa, para que aquela pessoa interprete aquela informação ou ela entenda aquela informação e Uhum. saia desse local. Esse é a grande dificuldade que hoje nós temos, que aquela pessoa ela entenda que ela mora numa área de risco e ela necessita, ela tem que sair de lá. É uma das grandes dificuldades, ou é a grande dificuldade que a gente tem, dessa sensibilidade daquele gestor familiar, ou daquele chefe de família, ou daquele dono ou proprietário de algum empreendimento. Não, eu tenho que sair daqui. E aí, em algumas situações, claro, né, vou mitigar, como você mesmo colocou, diminuir os impactos, elevar os móveis, ressair com aqueles móveis, sair daquele local e deixar para que, se houver alguma coisa, pelo menos você depois vai batalhar, vai conquistar. Eu sei que demora, não sou insensível nessa situação, não Sim. sou ignorante nessa situação, eu sei disso, mas volto, né? Poxa, a vida não tem preço. Uhum. Então, a grande dificuldade hoje é que aquela pessoa entenda que no momento que ela recebe aquela informação, que ela necessita sair daquele local, ela saia. Ela saia. Porque esses cheias que nós tivemos aqui em 22 e 23, diversas pessoas tiveram a oportunidade de sair ou tiraram seus móveis, porque elas tinham informação, a água vai chegar. E aí não fizeram, talvez achando que não, né? A ficar no achismo ou ficar na expectativa, não, não vai dar nada, não vai dar nada, e de repente deu. E aí as equipes de socorro ou de resgate terão dificuldades de atender a essas demandas, até porque eles vão ter que fazer uma triagem. Qual é a Tá. prioridade? Uhum. Quais são as prioridades? Eu tenho que tirar aquele bebê, eu tenho que tirar aquele senhor acamado, eu tenho que tirar aquele enfermo, eu tenho que tirar aquela família que está lá. Quais são as prioridades? Então, se a pessoa tem a informação e ela sabe o que fazer com aquela informação, ou interpretar aquela informação, ou se ela tem dúvida ainda, mas há tempo hábil de fazer algum tipo de prevenção, uma resposta, uma evacuação, ela ligue, nos comunique para que a gente possa trabalhar com antecedência. Isso foi o que ocorreu. Primeiramente não, né, mas lá eu tenho uma comunidade aqui em Tubarão, que é a comunidade carcerária, que é mais ou menos quase 1.000 homens, na Uhum. época era 700 homens em 2022, e aí até que em 2022 elevou-se o rio, inundação, tal, etc., e aí tivemos o problema da evacuação desses presos, dessa população carcerária, junto com os gestores, e aí se expõe a risco de ambos os lados, né? Então, a importância de trabalhar na prevenção de uma evacuação dessa situação. Eu tenho informação, eu tenho que agir. E aí, em 2023, mudou-se a cultura nessa percepção de risco. O Certo. gestor verificou e aí trabalhou com prevenção e com tempo hábil. Até porque, para absorver esses agentes e também a população carcerária, eu tenho que comunicar os demais presídios ou delegacias para relocar esses presos. Então, eu não posso de uma hora para outra sair ou deixar exiliados lá ou isolados lá, até porque os insumos, água, alimentação, talvez possam chegar atrasados ou talvez nem cheguem, porque ali nós temos uma área de risco também naquele local para inundação, para alagamento e para deslizamento. Então a gente tem que trabalhar com estratégia, com operacionalidade, mas na prevenção. Uhum. Tem tempo hábil para se fazer? Faça. Não deixe acontecer. Ok. Você falou em informação. É, com o avanço da tecnologia, né? E hoje vocês têm vários canais para falar com a população. A tecnologia em si, Anderson, ela ajuda nessa questão de disseminar o mais rápido possível a informação para essas pessoas e já vou emendar a pergunta. O quanto é perigoso também a informação falsa, o vídeo falso, né? O recorte de um tal de um tal evento há 5, 6, 7 anos atrás, durante um evento que de fato está acontecendo, Uhum, uhum. né? Qual a balança disso, o ponto positivo e negativo da tecnologia quando se trata de defesa civil? Ainda vou pontuar para a população e para os gestores, claro, né? Eu recebi aquela informação. A inundação, alagamento, deslizamento, explosão, contaminação, acidente industrial ou químico, não importa. Eu recebi aquilo. Poxa, mas
é de dia e eu acabei de passar nesse trajeto, nessa rota, não tem nenhum caminhão tombado, não tem deslizamento. Pô, mas peraí, tá um dia de sol e aqui está informando que deslizou, mas só que o vídeo aqui está mostrando, a foto está mostrando que é chuva. Não procede. Então, a disseminação, que é a palavra que você colocou, né? Uhum. Então, a informação que eu receber, e se eu não tenho como filtrar, eu vou buscar aquilo ou de alguém para que me filtre. Se eu tenho conhecimento com algum coordenador municipal, com algum bombeiro, policial militar, guarda municipal, alguém da secretaria, não importa, mas alguém que me filtre aquela informação. Eu não vou disseminar. Principalmente nos grupos de Uhum. família, de amigos, etc. Não, deu, tal. Eu, por exemplo, já peguei uma infinidade, né? E vindo até de pessoas que eram técnicas. Anderson, está acontecendo isso. Aí eu fui lá, eu olhei, era uma matéria, né? Eu olhei, cara, mas tudo bem, era muito similar o que estava ocorrendo, muito Aham. similar. Eu fui lá no rodapé e nós estávamos em 2023. E a matéria era de 2019. Nossa. Era só uma data. Eu sempre falo, né, que o diabo está nos detalhes. Né? Ele pode ser macro ou ele pode ser micro. E se a gente não prestar atenção, a gente pode se perpetuar em algum tipo de problema. Com Então, certeza. a gente tem que correr atrás. E aí, se eu não tenho certeza que aquilo está ocorrendo, eu vou Uhum. buscar informação aí nos sites, nos links, nas redes, nas plataformas oficiais, sociais, não importa, mas eu vou buscar antes de disseminar, antes de passar. Porque se eu já passei, de repente, em algum momento, eu vou provocar pânico em alguém. Aí imagina a tua avó, a tua mãe, que é uma senhora, né? De repente ela usa Celular. celular Aham. e aí tem algum problema. E aí ela se sente, meu Deus, o Ameaçado. meu filho, né? Tá lá, fica preocupado. E aí, de repente, dá Uhum. algum problema nela. Então, a importância de eu filtrar a informação. Claro, a- toda a comunicação é bem-vinda, mas a forma que você recebe aquela informação é que você vai ser o diferencial no filtro dela. Então, se você tem dúvida, não manda, não Uhum. encaminha. Primeiro pergunte, primeiro indague, será que isso aqui é real? Como outras situações que, deu um tornado aqui em Tubarão, né? Deu um tornado aqui em Sangão, próximo a Jaguaruna. Uhum. E aí me mandaram um tornado de tempos atrás que não era nem aqui. Não, mas não procede, isso aqui não é aqui. Então, antes de eu disseminar, ou encaminhar, ou enviar, eu filtro e depois, não é aqui. De fato é aqui. Aí sim eu encaminho. Caso contrário, eu pergunto. Ok, Anderson. ah, Nós temos uma mania de achar que nós passamos por alguns momentos e aquilo vai passar. Mas se tratando de meio ambiente, se tratando de clima, se tratando do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, daqui a pouco, e acredito, né, que ali no Rio Grande do Sul vai levar um bocado de tempo ainda, né, para se esquecer e para se restabelecer. A população tem um costume de, enchente tal em 2022, 2023, não, tá tudo certo, região do Tubarão, tal, que se resolve tudo, todo mundo faz um mutirão, ajuda um, ajuda outro, tá tudo certo, voltou à normalidade. Mas daqui a pouco, quando a gente vê, num lindo fim de semana, lá vem, ou durante a semana, não tem, né? Ver os Não, eventos. não tem data, não tem hora, não tem nada, vem outro evento. A Defesa Civil está sempre preparada para isso. Sempre. Mas a população também tem que começar a pensar, não é pensar em tragédia, não é isso, não é pensar que vai acontecer alguma coisa ruim, mas nós temos que estar sempre em alertas nesse sentido para poder até ajudar o trabalho da Defesa Civil, porque não vai passar, né? O Rio Grande do Sul estava lá com muita chuva, muita chuva, muita chuva, toda aquela tragédia, e nesse fim de semana, novamente, né, uma quantidade bastante expressiva de água de novo. Ou seja, novamente, eles não nem conseguiram se reerguer É ainda, né? loucura, loucura. Então, não dá para esquecer, né? Não, eu tenho uma frase que a Defesa Civil que ela fala o seguinte: a gente não pode mudar o passado, mas podemos prevenir o futuro. Perfeito. Então a gente tem que lembrar dos ocorridos na nossa região. E aí vem 74, 95, perdão, vem 74, 84, Uhum. 95, 2010, 2022, 2023, e aí vai diminuindo os espaços ou o tempo. E aí, de repente, se a gente não se manter informado, como nós estamos hoje com os nossos telefones, computadores, etc., em algum momento eu entro no esquecimento daqueles ocorridos, daqueles eventos que ocorreram, e aí eu estou me entrando numa seara bem complexa. Eu estou me permitindo a ser afetado novamente.
Olha, o programa Conexão está terminando, mais um bate-papo sobre defesa civil aqui, muito legal, porque é um tema que a gente tem que. A última pergunta minha foi uma provocação, realmente, a gente não pode deixar de conversar sobre isso. Eu conversei com o Anderson Martins Cardoso, coordenador regional de proteção e defesa civil da Regional de Tubarão. Presente também com o Anderson aqui, pelos bastidores, o Castro, né? Castro, Sargento Castro do Bombeiro. Sargento Castro, muito obrigado pela participação também. Anderson, muito obrigado, a gente agradece, né, a sua presença aqui na Rádio H2O, parceira da Defesa Civil, Obrigado. sempre, né? E a gente tem esse entendimento de que de fato, né, o rádio é importante, muito rápido, e para o trabalho da Defesa Civil é essencial. Sem dúvida. E a gente está sempre à disposição. Bombeiro Anderson, muito obrigado pela participação, estamos sempre aqui a qualquer momento, né? Esperando aí os comunicados sejam comunicados bons ou não tão bons, né? Através das ondas sonoras da H2O para atender e reforçar o trabalho de vocês. Posso te corrigir um pouquinho? Pode corrigir. Esse trabalho nosso é excepcional, até porque a gente está levando a informação para a nossa população a regional aqui de Tubarão. Uhum. Então, poxa, esse trabalho que nós estamos fazendo aqui é um trabalho, não é pequeno. A Rádio H2O, ela alcança, tem uma imensidão gigantesca na nossa região. Então, toda a informação que vier, vindo principalmente de caráter de segurança, ou de saúde, ou da educação, para que a gente possa mudar essa cultura sobre a percepção de risco. E aí, com isso, a gente vai ter mais comunidades resilientes e mais precavidas e, principalmente, preventivas no que tange essa situação dessas áreas suscetíveis às áreas de risco, não só para desamento, inundação, alagamento, mas aquelas que são provocadas por nós. Marcos, a honra é minha, sempre às ordens. Muito obrigado, Anderson. Eu conversei com o coordenador regional de proteção e defesa civil da região de Tubarão, Anderson Martins Cardoso. O programa Conexão fica por aqui. Nós temos sempre a responsabilidade jornalística de Rafael Bica, a direção executiva de Gilberto Bandeira, a técnica do meu amigo aqui, sempre comigo, ao meu lado, David Felício, e Marcelo Corrêa nas reportagens também. Gente, muito obrigado pela audiência e nós voltamos com o programa Conexão no próximo sábado. Um ótimo final de semana para você e até mais.